Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de proficiência em língua estrangeira. No caso, nós vamos falar especificamente do processo seletivo de proficiência, mas considerando o inglês, tá? Então, vou trazer para vocês algumas abordagens, né, que nós utilizamos para resolver esse tipo de avaliação e algumas considerações também sobre a avaliação, tá? Nessa fase do processo seletivo, tudo bem? Em geral, no processo seletivo, numa prova de proficiência, nós temos um texto em inglês e nós temos perguntas em português. Pode ser que essa pergunta também venha em inglês e nós, em geral, respondemos em português, ou seja, nós vamos responder a partir da nossa interpretação de uma determinada notícia, texto, enfim. Aí vai depender do conteúdo trazido por essa prova de proficiência, tá? Então eu quero falar com vocês sobre algumas estratégias para a resolução desse tipo de prova. Quando nós falamos na prova de proficiência em inglês, e aqui eu quero considerar que vocês têm um nível muito básico do inglês, tá? Porque quem tem um nível mais intermediário, mais avançado, não está preocupado com esse tipo de avaliação, não é verdade? Então vamos considerar aqui que quem esteja assistindo tem um nível básico e precisa realizar essa prova. E no caso nós temos inglês, espanhol, francês, né? Depende aí do programa da universidade. Existem, né, outras sugestões de língua, tá? Mas o inglês, em geral, as pessoas se sentem mais confiantes, por exemplo, de realizar uma prova em inglês. Então vamos lá. Imagina que você tem um nível básico do inglês. Por onde que você começa, tá? Então vamos falar mais ou menos como seria uma análise partindo do pressuposto de que nós estamos nos fundamentando no inglês instrumental. Nós temos, quando vamos fazer uma prova de proficiência, nós vamos considerar os nossos conhecimentos prévios. E isso é muito importante, tá? Então anota aí. Na minha avaliação, na minha prova de proficiência, inicialmente vou considerar os meus conhecimentos prévios. E onde eu começo? Com a verificação do layout, inferências e palavras-chave. Vocês já vão entender, vamos por partes. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem. O que essa imagem mostra para mim? Me mostra que se trata de um site de notícias. Por quê? Eu faço, né, essa inferência por meio do layout da disposição aqui das informações. Então eu tenho aqui as chamadas, eu tenho uma breve explicação, quando que foi publicado, enfim, tá? Então o layout, ele já me ajuda a saber a respeito dessa determinada coisa que eu vou interpretar, tá? Então eu tenho o layout, é a primeira coisa por onde eu inicio analisando. Aqui eu tenho um abstract. Abstract, para quem não sabe, é um resumo, né? Resumo em inglês. Um abstract, em geral, ele tem de 250 a 500 palavras, segundo a norma da BNT. Ele apresenta, ó, uma contextualização do tema, ele apresenta os objetivos, metodologia, ele me mostra ali quais foram os resultados e ele tem as keywords, as palavras-chave, tá? Então, pelo layout, eu sei que isso aqui corresponde a um resumo, no caso da língua portuguesa. Aqui, se nós estivéssemos interagindo de forma síncrona, o que vocês me diriam do que se trata essa imagem? Eu acho que ninguém teria dificuldade, né, de responder que é uma página de dicionário, tá? Então nós temos o vocábulo, aqui é como pronuncia, substantivo, advérbio, nós temos a tradução, né, desse vocábulo, enfim. Então, pela disposição, ou seja, pelo layout, eu sei que se trata de uma página de dicionário, tá? Então, a primeira questão, nós vamos identificar o layout,
tá? E nós vamos agora para a questão da inferência, que isso aqui é muito interessante. O que vocês veem nessa imagem? É que nós não estamos de forma síncrona, né? Mas, em geral, né, as pessoas dizem o seguinte, que se trata de uma mãe passeando com o seu bebê, por exemplo. Aí outros podem até dizer que não é uma mãe, é uma babá, uma tia, alguém que está cuidando de um bebê, tá? Porém, observem aqui na minha imagem que o bebê não aparece, tá? Vou deixar ela aqui maior. Nós não estamos vendo o bebê. Porém, a forma como a mulher olha, tudo me sugere de que existe um bebê aqui dentro, não é mesmo? Então, isso se chama inferência. E isso é muito importante quando nós vamos para uma prova de proficiência, por quê? A questão da inferência é que o nosso cérebro, ele tende a preencher lacunas, ou seja, ele tende a preencher com informações a partir do nosso conhecimento prévio que não está explícito num determinado lugar. Então, por exemplo, aqui não aparece o bebê para mim, mas pela inferência, tudo me sugere que há um bebê dentro do carrinho, tudo bem? E depois nós consideramos também as palavras-chave, tá? Então, por exemplo, nós vamos aqui para essa resenha, tá? Connecting Teams with Technology at the Library, tá? Quais são as palavras-chave considerando, né, o título dessa resenha? Eu poderia dizer que são adolescentes, tecnologia e biblioteca, tá? Então, tudo vai iniciar na análise da nossa prova de inglês, do processo seletivo, fundamentando-se no layout, na inferência, tá? E nas palavras-chave. Excelente. Depois disso, nós vamos falar sobre leitura, tá? Quando você tem uma prova de inglês do processo seletivo, a primeira leitura que nós fazemos, ela se chama skimming. É uma técnica de leitura dinâmica que se fundamenta em mover os olhos de uma forma rápida pelo texto, a fim de encontrar pontos principais, como por exemplo, contexto, palavra-chave, layout, tá? Então é uma visão geral do que o meu texto me traz a partir das informações que estão dispostas ali, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, né, ele me traz aqui várias traduções, né? Resenhas educativas, aqui no inglês, aqui no espanhol, tem um ISSN, tá? Tem aqui a data da publicação, os autores, segundo a norma da ABNT, por exemplo, eu tenho os autores, o sobrenome e o nome, a data da publicação, né, de que foi feito esse artigo e o nome do artigo, tá? Do livro, no caso. Então, depois que eu faço toda uma leitura desse contexto, eu vou para a próxima leitura que se chama scanning, tá? O que é scanning? É uma técnica de leitura dinâmica que faz uso do movimento rápido dos olhos pela página na tentativa de encontrar pontos específicos. Ou seja, quando eu faço uma leitura, nessa leitura skimming, uma leitura geral, observando layout, palavras-chave, disposição, absorvendo as informações que o texto me traz a partir da sua estrutura, quando eu faço uma leitura scanning, eu vou buscar pontos em específico, tá? Eu não sei quem aqui de vocês conhece, né? Isso aqui é da década de 80, 90, né? A gente via em revistas, em inúmeros lugares. Onde está o Wall-E? Alguém já viu isso? Isso aqui exemplifica muito bem a questão da leitura scanning. Por quê? Dentro desse emaranhado, né, dentro dessas imagens aqui, eu vou procurar o Wall-E, um sujeito em específico, não é? Então, vou aumentar aqui. Então, eu sei que o que eu estou procurando é um garoto de óculos, com uma blusa listrada, com um gorro listrado, de calça azul e bengala, tá? Então, o que eu estou procurando é este elemento em específico, no meio dessa imagem aqui. Então, eu tenho coisas aqui que me enganam, né, que são parecidas,
Porém, como o meu olho ele está condicionado à busca de uma informação específica, eu vou encontrar o olho aqui, dentro dessa imagem, tá? Então, a minha leitura scanning é basicamente isso. Então, vamos lá. Como que eu faço isso na minha avaliação de inglês? Eu tenho aqui um exemplo da prova passada, tá? De um processo seletivo em educação escolar. E dizia o seguinte: após a leitura do texto, Connecting Teens with Technology at the Library. É muito interessante que nós vamos falar ali mais embaixo que nós temos os falsos cognatos. Por exemplo, isso daqui me remeteria à livraria. Porém, library é biblioteca em inglês. Connecting, a gente sabe que tudo que termina em ing em inglês é gerúndio, conhecendo, conectando, enfim. Porém, segundo as regras do inglês, quando inicia com ing, esse meu verbo é no infinitivo. Então, seria conectar adolescentes com a tecnologia na biblioteca. Aqui está escrito errado. Vamos arrumar aqui. Então, tem uma pergunta para mim. Eu tenho essa resenha em inglês, tá? Uma resenha de 3 páginas. E tá me pedindo o seguinte: explique qual o tema ou ideia central do livro e como ele está organizado segundo o resenhista, tá? É a resenha de uma obra, resenha de um livro. Excelente. Então, eu trouxe aqui para vocês uma parte, tá? A partir da qual a gente usa essa técnica skimming. Tá me perguntando o seguinte: qual o tema ou ideia central do livro? Então, passando os olhos para buscar essa informação em específico, eu encontro de repente esse parágrafo que vai me dizer aqui: no livro Conectar Adolescentes, aí tem aqui o nome dos autores, tá? Eles discutem, então aqui nessa parte vai me falar a respeito da ideia central, ou seja, eu não preciso fazer a leitura do artigo como um todo, tá? Eu vou atrás de uma informação em específico. E também me pergunta como que está organizado o livro. Ao passar os olhos também buscando essa informação em específico, eu notei o seguinte: The Books First Section, ou seja, a primeira seção do livro, aí depois a próxima seção do livro, é que não tem aqui na imagem e diz The Last Section, ou seja, a última seção. Então, são 3 sessões. E aqui, na primeira sessão, ele vai falar o conteúdo. Na próxima sessão, que seria a segunda, ele vai falar também o conteúdo dessa sessão. E, por fim, ele vai falar o conteúdo da terceira. Mas a minha pergunta é: como ele está organizado? Está organizado em 3 sessões e você pode trazer o assunto dessas sessões se você quiser. Tudo bem? Então, por que é mais fácil para um brasileiro compreender o inglês? A gente tem muita semelhança no vocabulário. Muitas palavras no inglês também têm a origem no latim, tá? Assim como no português, o que facilita muito a memorização. Por exemplo, animal, natural, information. Então, nós sabemos que isso aqui é natural, animal, informação, que nós chamamos de palavras amiga, friends, né? Ou palavras cognatas. E nós temos também uma ordem gramatical parecida, ou seja, a estrutura do inglês ela se assemelha muito à do português. Nós temos um sujeito, um verbo, mais um objeto. Por exemplo, eu gosto de música, I like music. Music, por exemplo, é um cognato, tá? Então, qual que é a sugestão para uma prova de proficiência? Verificar, pegar uma lista, né? Tem uma lista em PDF no nosso curso, uma lista ampla de palavras cognatas. Vale a pena passar os olhos aí sobre essas listas de palavras cognatas, mas principalmente compreender quais são os falsos cognatos, porque é justamente esses falsos cognatos que vão impactar na nossa avaliação, tá? Então, por exemplo, se eu não soubesse que library é biblioteca, eu poderia justamente confundir com livraria. Mas como eu fiz um estudo de palavras que são falsas cognatas, eu já sabia
que esse vocábulo aqui significa, na verdade, biblioteca, tá? Então, é muito importante observar uma lista de palavras de falsos cognatos. Por quê? Quando nós fazemos uma avaliação, uma prova de proficiência em inglês, nós vamos com todo o nosso repertório, tá? Então é bem difícil alguém que não tenha contato com a língua, que não tenha aprendido na escolarização básica e que não conheça absolutamente nada do inglês. Então, quando você vai para realizar essa prova de proficiência, considera-se que você tenha um nível básico, mas que você conheça alguma coisa, que você tenha um conhecimento prévio, certo? E o dicionário para levar para a prova, não levem aquele dicionário escolar. Por quê? Justamente a palavra que você não sabe, que é uma palavra mais difícil, que você nunca viu, ela não vai estar nesse dicionário escolar. Leve sempre o dicionário mais completo possível, porque a palavra que você vai ter dúvida, ela justamente não vai estar num dicionário escolar, tá? Em geral, os programas aceitam que você leve um dicionário, porque o uso do dicionário é para você traduzir uma palavra ou outra que vai te ajudar a resolver um determinado contexto ali. Porque você não vai conseguir traduzir todas as palavras e de repente formar uma sentença, tá? Então o dicionário ele é utilizado para tirar dúvida de alguma coisa que está impactando ali na sua compreensão do texto, tá? Então, por exemplo, dentro desse texto aqui, existem muitas palavras conhecidas. Adolescentes, o verbo ser. Aqui nós temos inúmeras palavras que nós conhecemos. Working, trabalhando. Trabalhando onde? Em bibliotecas. E programação para adolescentes. With é com. Então, se de repente eu não sei alguma palavra, eu procuro. Education, including, young, né? Aqui, ó, um adulto jovem, incluindo, educação, informal, são o quê? Palavras cognatas. Muita coisa eu sei daqui. Então, não se preocupe em traduzir tudo. A partir daquela noção geral que você tem, você responde a questão, tá? Observando sempre a tradução de uma ou outra palavra que você não conhece. Então, quando nós vamos para uma prova de conhecimentos de proficiência em inglês, numa outra língua, então, retomando, nós vamos considerar o layout, as inferências que nós fazemos a partir do nosso conhecimento prévio, quais são as palavras-chave desse texto que está colocado ali na minha avaliação, tá? Lembrando que tudo aquilo que eu conheço previamente é um grande aliado na resolução da prova. E a leitura skimming, que é compreender esse layout, esse tipo de texto, todas as informações que o texto me traz. E essa leitura scanning, que é uma leitura que vai me fazer procurar no texto apenas aquilo, né? Um ponto em específico. Então, eu tenho uma pergunta, qual o tema do livro? Eu vou procurar, vou fazer essa leitura scanning, procurando ali o tema do livro. Como o livro está organizado, depois eu vou fazer essa leitura procurando, né? Vamos lembrar aqui do procurando Wally. Por que eu acho com facilidade? O meu cérebro, ele sabe que é essa imagem aqui que eu tenho que procurar, apesar desse emaranhado de informações. Então, dentro da minha prova de proficiência, eu sei que eu tenho que encontrar a ideia central ou como o livro está organizado, tá? Dentro de 3 páginas, por exemplo. Então, em geral, as provas de conhecimento de proficiência em língua estrangeira, nós temos um texto, em geral, da área, tá? Um texto não muito curto, às vezes 1, 2, 3 páginas. Nós temos 1 ou 2 questões em português ou em inglês para respondermos em geral em língua portuguesa. Tudo bem? Muito obrigada e boa prova!